Pessoal, boa noite aí a todos. Mais uma videoaula do curso de Ciências Biológicas, tá? Da disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a anatomia das folhas, tá? Espero que todos estejam bem aí, tá? Então vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de anatomia, né, e fisiologia vegetal dentro do curso de ciências biológicas. Então a gente vai estar mostrando aqui para vocês a folha, né? A folha nada mais é do que, só organizar aqui, galerinha, beleza? Desculpa aí, nós estamos se adaptando, mas vamos lá. A folha deriva do latim folia, refere-se o que? Expansão foliar do caule, como a gente já vem falando para vocês, né? E ela tem um crescimento limitado, quer dizer, dentro da genética da planta ela vai crescer no tamanho daquilo que o gene vai produzir, das características de cada planta, ela não vai crescer mais, então ela tem um crescimento limitado. A folha completa, ela é composta por limbo, que é a lâmina, né, junto com as nervuras central e lateral, o pecíolo, né, e a base, que faz a ligação do caule com a folha. A base é a bainha, né, estípula ou a bainha, pecíolo, né, o pecíolo que é o alongamento que vai ligar até a folha, né, que vai dar origem às nervuras e o limbo. Então as plantas, essas folhas, elas podem ser pecioladas, né, com pecíolo ou sem pecíolos, tá? Sessile. Então é uma folha incompleta. Ela pode ser simples, com limbo completo, ou composta com limbos divididos, ou também pode ser recompostas, tá? Então é constituída aí dos seguintes tecidos: epiderme, parênquima e tecido vascular. Então a gente falando aí da estrutura externa, e agora a gente já vai começar na estrutura interna, que é a anatomia aí, anatomia interna das folhas. Então partindo da epiderme, parênquima, tecidos vasculares. Então é uma lâmina plana, né? Então uma folha é uma lâmina aí plana, verde, e o limbo constituído de tecidos flexíveis, como células, paredes finas, sustentada por uma rede mais forte de nervuras, tá? Então a gente tem aí as nervuras formando o preenchimento dessas nervuras, o limbo, tá? E aquilo que faz a ligação com o caule é o pecíolo, que continua, né, na nervura central. E na base desse pecíolo a gente tem a bainha, que é o que está fazendo a ligação com o caule aí, com as nervuras central, que é o sistema vascular, xilema e floema. Então tá aqui uma folha, né, completa aí o seu limbo com as nervuras laterais, né? Esse preenchimento o limbo. Aí a gente tem junto o pecíolo, que faz a ligação aqui da folha, né, com o limbo, e aqui continua as nervuras, o sistema vascular, e aqui a bainha que vai fazer a ligação com o caule, tá? Então isso é uma folha completa. Quando ela não tem o pecíolo nem a bainha, é uma folha sessile, tá? Que a gente viu lá em morfologia. Então as células epidérmicas, né, estão muito justapostas, recompostas, cobertas aí de cutícula, que é uma camada lipídica, quer dizer, ela tem ceras e gorduras e reduz a perda de água. Então a cutícula, ela é essa camada lipídica, tá? Que tem ceras e gorduras, tá? Dentro das células epidérmicas também da folha a gente vai ter os estômatos, que pode ocorrer em ambos os lados, tanto na parte
abaxial como na parte adaxial, quer dizer, na parte adaxial, na parte superior da folha, e na parte abaxial, na parte inferior das folhas, tá? Eles são comumente encontrados em grande maioria na parte inferior, na parte abaxial. E também dentro das células epidérmicas a gente encontra os tricomas, que são anexos epidérmicos presentes nas folhas, que é aquilo que popularmente a gente chama de pelos, né? Mas não é pelos da planta, são tricomas, tá? Então esses tricomas têm vários formatos aí que a gente vai estar verificando durante a nossa aula. Então tá aqui a cutícula, essa camada lipídica na parte superior e na parte inferior da planta, dentro do limbo inteiro, completo, né? Então ela vai estar aqui, ó, dentro do limbo inteiro. Então essa é a camada superior, tá? Depois a gente tem aí os tricomas, né? Que são essas estruturas na superfície também do limbo, tá? Depois a gente vai ver aí a parte epidérmica aqui, né, da epiderme, aqui os tricomas. Depois a gente vai ver a fase de parênquima e os mesófilos, né? O mesófilo é a parte interna aí da planta, entre uma epiderme superior e a epiderme inferior. Então você tem a epiderme adaxial e a epiderme abaxial. Adaxial superior e abaxial inferior, tá? Os sistemas vasculares, que é a nervura, onde a gente vai ter o fluxo aí da seiva, né? Seiva bruta e a seiva elaborada, é o sistema vascular, que é o xilema e floema. E outra que é encontrado na grande maioria na parte abaxial, na parte inferior, são os estômatos, que vão ajudar aí nas trocas gasosas, tá? Então a gente vai estar mostrando aí para vocês também. Então aqui mostrando a cutícula, né? E ela está presente tanto na parte adaxial como na parte abaxial, tá? Na parte superior e na parte inferior. Então nós temos a epiderme superior e a epiderme inferior, tá? Está presente no parênquima, tá? E parênquima lacunoso, que eles têm lacunas, né? E aqui a nervura central, que é o feixe vascular, xilema e floema, tá? Temos as células guardas aqui para fazer as trocas gasosas, né? Entrando aí CO2, liberando o O2, o oxigênio, que é os estômatos, tá? Então essas são as células de uma folha, as partes aí de uma folha. Aqui, dentre esse espaço aqui, a gente é conhecido como mesófilo, parênquima, né? Paliçado, que está um do lado do outro. Apresenta lacunoso, que tem lacunas, tá? É conhecido como mesófilos. Então tá aqui, ó, mesófilo, composto basicamente de células parênquimáticas, sendo permeado de nervuras, né? De numerosas nervuras, quer dizer, os feixes vasculares. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, a gente tem epiderme superior, epiderme inferior, e aqui mostrando o parênquima, né, paliçado, as células da epiderme, parênquima lacunoso, né, e o feixe vascular, né, xilema e o floema, tá? E aqui o parênquima medular aí, tá? E as células também de colênquima e de esclerênquima, que vão dar sustentação. Lembra, os tecidos de sustentação vão dar sustentação aí no caso da folha também. Lembrando que o sistema vascular, xilema e floema, na folha é a nervura central e lateral, tá? Então se a gente fizer um corte aí de uma folha, a gente vai estar observando isso daqui, ó, mesófilo, né? Que é essa parte interna aqui do parênquima, né? Parênquima paliçado e parênquima lacunoso, e as nervuras, tá? E na epiderme superior e na epiderme inferior.
como a gente falou, os estômatos eles podem ser encontrados na parte superior adaxial ou na parte inferior abaxial, tá? Os estômatos comumente encontrado, né? Mais comum encontrar na parte abaxial, na parte inferior. Então esse aqui é conhecido como mesófilo, entre a epiderme superior e a epiderme inferior. O que está contido? Parênquima paliçado e parênquima lacunoso, com lacunas, e também o feixe vascular, xilema e floema. Tá? Aqui mostrando também um corte aí na parte interna da folha, né? Então mostrando aqui a epiderme superior adaxial, a epiderme inferior adaxial, parênquima paliçado e parênquima lacunoso, né? Também vai ter aqui no caso das nervuras, nesse corte aqui não está mostrando, mas teria que ter o feixe vascular aqui, ó, na nervura, xilema e floema, e na parte inferior encontra-se mais comum os estômatos, onde a gente vai fazer, onde a planta, né, a folha vai fazer as trocas gasosas, tá, no estômago. Então ele abre e fecha, tá, pelas células guardas aqui, tá? Então essas duas são as células guardas. Tipos de mesófilos. Então dentro do mesófilo a gente vai ter o mesófilo assimétrico, que é característica de planta dicotiledônea. Então a gente consegue identificar aí se a planta é monocotiledônia ou dicotiledônia, também de acordo com os tipos de mesófilos, tá? Então a gente tem aqui o mesófilo, a epiderme superior com a cutícula, que é aquela cera, né? A parte lipídica, né? Então ele é assimétrico, olha só. Ele tem aqui parênquima paliçado, parênquima lacunoso, as nervuras aqui, né? No centro aqui da nervura, o sistema vascular, xilema e floema. Então ele é assimétrico, né? Então tá lá, ó. Ele tem na parte superior parênquima paliçado, parênquima lacunoso. Então nós temos aqui então eles têm uma assimetria, né? Então você vai ter aqui a ausência de simetria. Então você tem parênquima lacunoso e logo em seguida já parênquima lacunoso. Diferente do mesófilo simétrico, que é da característica da monocotiledônia, que ele tem uma simetria, olha só. Você tem parênquima paliçado, né? E aqui abaixo também já o parênquima paliçado. E internamente o parênquima lacunoso, tá? Que tem as lacunas. E aqui o feixe vascular na nervura, tá? Então olha só, a gente tem parênquima simétrico. Então logo em cima, na parte superior, seguido da epiderme superior, você tem já parênquima paliçado. Na epiderme inferior, parênquima paliçado, e internamente parênquima lacunoso, tá? Diferente do assimétrico, você tem aqui, ó, na epiderme superior e na epiderme inferior, você não tem uma simetria, você tem somente parênquima paliçado e já o lacunoso, tá? Isso característica de dicotiledônia. Monocotiledônia, mesófilo simétrico. E também mesófilo indiferenciado, característica também de monocotiledônia, você tem parênquima indiferenciado, tá? Então você tem aqui, ó, as nervuras, tá? E você tem o parênquima aqui, que ele não é indiferenciado, você não consegue identificar se é lacunoso ou se é paliçado, tá? Então características aí, lembrando que todas elas vão ter a nervura central, que é o sistema vascular. Então alguns tipos aqui de mesófilos, e a gente consegue identificar a planta se ela é monocotiledônia ou se ela é dicotiledônia, tá? Características gerais aí de uma monocotiledônia. Então você tem aí uma monocamada
né, de células sem espaço de ar entre elas, sem cloroplastos, que envolve toda a folha. A epiderme na parte superior, recomposta de uma cutícula, né? Cutina, designada cutícula ou cutina, né? Que atua aí como barreira, que a gente já vem falando para vocês, impedindo a desidratação. E as trocas gasosas são asseguradas pelos estômagos, principalmente na parte abaxial inferior, tá? Os estômatos ou estomas, né, ocupam aí de 1 a 2% da superfície da folha, e é através dele que ocorre cerca de 90% das perdas de águas e trocas gasosas, porque ele abre e fecha através do ostilo, né? Então a abertura que faz aí a chamada de ostilo, e na lateral dele as células guardas, tá? Que são as únicas células da epiderme que contém cloroplasto, tá? Então na epiderme aí contém cloroplasto aí nas características. Então esse fenômeno de fechamento e abertura dos estômagos, que é essencial nas trocas gasosas e nas perdas de água aí, tá? Estou mostrando aqui os estômatos na parte superior, e aqui na parte inferior ele também tem célula guarda com cloroplasto, e aqui o ostilo, aonde é a abertura dele. No caso ele pode estar fechado ou aberto, tá? Aqui mostrando um estômato, já mostrando a célula guarda aqui nas células, né, dos parênquima aqui a célula guarda, o ostilo onde que é a abertura, as células de cloroplasto, e aqui o núcleo, tá? Dióxido de carbono entrando e a água e o oxigênio sendo liberado aí, tá? Então o estômago aberto, aqui mostrando o estômago aberto, né? E aqui ele fechado, né? O estômago fechado, controlando a entrada e a perda de água, né? E também as trocas gasosas aí, tá? Então mostrando o estômago aí. Aqui um estômago, o estômago também as células das células epidérmicas, mostrando a mesma coisa aqui numa outra figura, né? Então aqui o estômago fechado, o núcleo, né? Então o ostilo aqui está fechado, célula de cloroplasto, a mesma coisa. E as células guarda aqui, ó, nos dois lados, tá? Mostrando a mesma coisa da transparência. Aqui mostrando o ostilo aberto e o ostilo fechado numa microscopia eletrônica, né? Estou mostrando aqui ele aberto e aqui ele fechado. Aqui numa lâmina, né? Mostrando aqui os estômatos, né? Vários estômatos aqui, e aqui dando ênfase aqui a célula guarda, células epidérmicas, né? Parênquimática aqui, e a célula guarda, e ele fechado aqui, o ostilo, tá? Então essa abertura e esse fechamento dele vai estar relacionado à concentração de água, né? Então se a água está entrando, está tendo bastante presença de água, ele abre, né? E se está perdendo água, né? A água está sendo absorvida aqui, ele fecha. Então controlando a entrada e a saída de água, a perda de água aí. E também as trocas gasosas, CO2 e O2, né? Dióxido de carbono e o oxigênio. Parênquima clorofiliano, né? Então ele é rico em cloroplasto, tá? Então no processo fotossintético essas células são capazes de fazer a fotossíntese. Então tem alguns parênquima que tem clorofila, né? Então vai apresentar aí o parênquima clorofiliano, né? Rico em cloroplasto, tá? Então mostrando aqui o parênquima clorofiliano. Então você tem os cloroplastos aqui, ó, essas estruturas verdinhas aí, que é rica em clorofila, tá? Estou mostrando aqui novamente, né, o parênquima clorofiliano, tá? Dos cloroplastos, tá? Então a gente tem aí e a presença da clorofila. Então parênquima clorofiliano,
paliçado e lacumoso, né? Então mostrando uma simetria, e isso daí é a característica de que plantas monocotiledôneas, né? Os assimétricos que são dicotiledôneos, tá? Então a gente tem aqui parênquima clorofiliano, então está mostrando aqui que há a presença dos cloroplastos, beleza? Feixes condutores, né? São os vasos condutores, que são o floema, né? Tecido condutor de seiva elaborada, e xilema, tecido condutor de seiva bruta, organizado em feixes, né? Então por isso que chama feixes condutores ou vasos condutores. Então o xilema, condutor de seiva bruta, água e sais minerais, depois de ocorrer processos metabólicos, né, na planta, e aí é seiva elaborada e é redistribuído pelo floema. Então, xilema absorve, leva da raiz até a folha, e a folha, através do floema, redistribui da folha até a raiz em todos os órgãos aí da planta, tá? Então, estrutura primária de uma folha monocotiledônea, realça-se as nervuras paralelas, né? Feixes colaterais, geralmente sem nervura principal, mesófilo simétrico, lembrando, né? Mesófilo simétrico ou indiferenciado, estômatos geralmente distribuído pelas duas epidermes, tá? Nas monocotiledôneas tem mais a maior concentração na epiderme abaxial, na parte inferior da folha, né? Mas também tendo na parte adaxial, na parte superior. Então, folhas de uma monocotiledônea, né? Então, característica na hora de você fazer o corte aí, você vai ver de monocotiledônea, como ela tem nervuras paralelas, olha só, você vai ver um feixe vascular aqui, nervura central, o outro feixe vascular aqui do lado. Então aí você tem xilema e floema, xilema e floema, xilema e floema, tá? Então mostrando aí. E aí você também pode encontrar os estômatos tanto na parte abaxial inferior, como também na parte adaxial superior. Então mostrando aí a característica aqui, ó, né? Um corte transversal na folha de milho, que é uma monocotiledônea, né? Uma planta monocotiledônea. Então você tem aqui, ó, feixes vasculares, feixes vasculares, feixes vasculares, tá? Característica aí de monocotiledônea. E as características das dicotiledôneas, epiderme, principalmente abundante na parte inferior, tá? Então você vai ter mais ele na parte inferior, uma concentração maior do que na parte superior. Mesófilo assimétrico, aquilo que a gente já falou para vocês, parênquima empaliçada ou paliçado, né? E parênquima lacumoso, já logo em seguida junto na página, na parte inferior, tá? Feixes condutores, né? Tubos aí colaterais, havendo feixes de maior concentração ou de maior ou de menor calibre. Estrutura primária de uma folha de cotiledônea, então ela vai ter nervuras ramificadas, né? Expõe uma nervura principal, mesófilo paliçado e lacumoso, e estômago concentrado na parte inferior. Então tá lá, ó. Você tem como ele é assimétrico, você tem aqui a epiderme superior, epiderme inferior, né? E aí você tem parênquima paliçado, logo em seguida já o lacumoso e os feixes vascular aqui, ó, xilema e floema, tá? Então isso é característico de dicotiledônea, tá? Então você tem o feixe aqui, ó, nesse com uma folha dicotiledônea, tá? Então mostrando aí também os estômatos mais concentrados na parte inferior e na parte inferior quase, na parte superior quase nem encontrando os estômatos, tá? Então aqui mostrando um outro corte aqui, mostrando aqui para vocês a assimetria do mesófilo, né?
características de dicotiledôneo, parênquima paliçado, parênquima lacumoso, feixe vascular, né, xilema e floema sendo encontrado aqui, certo? Característica aqui, ó. Então você vai ter isso daqui nesse corte. Você não vai ter uma sequência de feixes vasculares, tá? Então tá aqui. Se a gente fizer esse corte, né, as nervuras não estão paralelas. Lembrando que as nervuras paralelas é de monocotiledôneo, elas estão perpendicular à nervura central. Beleza, galera? Então era isso que a gente tinha para falar com vocês sobre nervura, né? Sobre nervuras, não, sobre folhas, a parte interna, diferenciando aí os mesófilos, e através do mesófilo a gente consegue identificar se a planta é mono ou se ela é dicotiledônea, e os feixes vasculares, né, xilema e floema presente aí nelas aí, tá? Falamos também das células epidérmicas, né, os estômatos, os tricomas, a cutícula, que é essa célula lipídica, né, concentrações aí de gorduras e ceras que estão protegendo tanto a parte abaxial, que é a parte inferior, né, epiderme inferior, como a epiderme superior. Lembrando que os estômatos, né, nas dicotiledôneas eles têm uma maior aparência deles, eles estão mais concentrados na parte abaxial inferior da epiderme, tá, do que na parte adaxial superior, né? E nas monocotiledôneas a gente pode encontrar estômato na parte superior, mas em pequenas quantidades também, tá? Lembrando que a maioria deles estão na parte abaxial, na parte inferior. Então assistam aí a videoaula na aula de hoje, e depois na próxima aula estarei passando aí as atividades para vocês. Beleza, galera? Então, um forte abraço e continuem se protegendo aí. Beleza? Tchau.